Você já se percebeu aí se sentindo pressionado, ou mesmo até quase que obrigada a fazer algo, a seguir alguma tendência, a falar sobre algum assunto que está muito aí em voga, muito em pauta, a fazer algo que tivesse todo mundo fazendo, ou quase todo mundo, né? Pelo menos é o que pareça ser? Acredito que já, né? Todo mundo já passou por isso várias vezes na vida. Se a gente pensar principalmente na época da nossa adolescência, né? Fazer parte, né, de algum grupo era algo quase que vital pra gente, né? Na época que a gente tá realmente formando muito, né, da nossa cabeça em si, vamos dizer. E aí nessa questão de querer fazer, de falar sobre algum tema, de trazer algum conteúdo, principalmente se você trabalha com o digital de alguma forma, mas independente disso, essa coisa de postar algo, mostrar que você tá aí antenado, atualizado, e até assim na questão de conseguir mais audiência, de trazer mais pessoas aí para começarem de repente a te seguir, de ter mais engajamento, de conseguir mais likes, mais curtidas, mais comentários, enfim, você já se pegou assim ultimamente? Bora refletir um pouco sobre o quanto que a imposição dos conteúdos pode impactar na nossa vida. Vem comigo. Oi, eu sou a Sil Aquino, sou terapeuta e mentora holística. Estou muito feliz de te ter aqui em mais um vídeo do meu canal. Por aqui a gente fala sobre diversos assuntos voltados para o autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, relacionamentos, espiritualidade e tudo que pode te ajudar a de fato se relacionar melhor, tanto com você mesmo quanto com os outros, e a ter mais leveza na sua vida. Se você já gostou desses assuntos e ainda não está inscrito, já aproveita, corre, se inscreve no canal. Ativa o sininho também para receber notificação dos próximos vídeos, combinado? Bora pro nosso papo? Exatamente isso que tá acontecendo agora, nesse exato momento, em relação ao assunto da Barbie. Hoje, exatamente hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, dia 20 de julho de 2023, a data oficial de lançamento do filme da Barbie aqui no Brasil. E já faz algum tempo, assim, alguns meses que esse assunto vem vira e mexe pipocando nas redes, mas obviamente nessa semana, né? Então a gente tá vendo uma avalanche de conteúdo sobre a Barbie. Mas aí o que eu queria falar com vocês é que o quanto que, de repente, essa necessidade de estar aí falando, produzindo coisas sobre algum assunto aí que esteja na tendência, nos trends, que esteja aí hypado, o quanto que essa necessidade, de repente, pode até nos fazer mal mesmo, né? Essa coisa de ter que produzir, de ter que entregar, essa busca incessante por criar conteúdos atuais, conteúdos da moda, conteúdos que estejam bombando, os produtores de conteúdo principalmente, que trabalham aí com as redes para vender, né, a sua marca, os seus produtos, os seus serviços, para não deixar de participar desse movimento, o quanto que isso de alguma forma pode até fazer mal pra gente, pra nossa saúde emocional, pra nossa saúde mental, e no fundo até acaba fazendo com que todo mundo fale sobre o mesmo assunto e fica um monte de gente aí papagaiando, né, tipo, meio que repetindo esse assunto, e por mais que algumas pessoas consigam mesmo, né, trazer de uma forma mais criativa, mais original ali, mais pro seu nicho, pro tema com que fala, no fundo a gente acaba vendo um monte, né, de mais do mesmo por aí. Aí você até pode me perguntar assim, né? Tássio, mas aí você tá falando que tá todo mundo falando sobre a Barbie, que não é legal ficar repetindo o mesmo assunto, então por que você tá falando, né? Pois é, eu resolvi trazer esse tema pra gente de fato refletir junto sobre quantas vezes a gente acaba mesmo, né, cedendo e fazendo coisas que nem tem tanto a ver com a gente, que de repente a gente nem queria fazer, que a gente nem tava muito afim, mas justamente a gente faz só pra não ficar de fora, só pra não parecer desatualizado, alienado, ficar aí perdido no mundo, pra gente literalmente fazer algo pra nos sentir incluídos, né, pra nos sentir pertencentes. A gente sabe que essa questão de se sentir pertencente, ela é muito comum mesmo, né, natural dos seres humanos, assim, vem todo de um histórico, de gerações lá atrás em que era necessário a gente ser pertencente. A gente já falou até em outro vídeo sobre a questão do medo da rejeição, que é uma das maiores dores emocionais. O nosso DNA carrega muito disso. Lá na época, lá atrás, né, das cavernas mesmo, se a gente fosse rejeitado por um grupo, a chance da gente morrer era muito grande. Então, tudo isso é facilmente explicado. Mas a gente acaba, por conta disso e de muita coisa que a gente não trabalha na gente mesmo, se sujeitando a fazer muitas vezes coisas que realmente não conversam com a gente, só para não deixar de fazer parte. E isso, no fundo, não é saudável, né? Isso não faz bem para ninguém. Mas, obviamente, isso não é uma coisa que acontece de agora, né? Não é das redes sociais só. Isso já vem acontecendo há muito tempo. A grande mídia tem um peso muito grande, né, sobre
os assuntos, sobre os conteúdos, tudo que eles vão trazendo e que vão de uma forma bem, às vezes implícita, às vezes não tanto, mas moldando mesmo, né, o comportamento das pessoas, sobre a forma de se vestir, de falar, de fazer, de agir, enfim. Então isso não é de agora, já acontece há muito tempo, nem sempre de uma forma tão clara, tão escancarada, então muita gente não percebia ou não percebe ainda esse tipo de coisa que vem sendo de alguma maneira imposta na gente, literalmente moldando a sociedade, moldando a massa. Em relação a Barbie, a minha questão não é sobre a Barbie, né, só. Eu brinquei muito de Barbie quando era criança, adorava brincar de Barbie, adorava até mais a parte de ficar montando cenários do que as historinhas, né, gostava bastante. Confesso que ainda não sei se eu vou assistir o filme, pelo menos não no cinema ainda, mas enfim, tenho curiosidade sobre. Mas a questão não é sobre a Barbie em si, é justamente sobre quando surge algum tema, algum assunto, em que a gente acha que, né, pelo menos parece que tá todo mundo falando, quase 100% das pessoas, e a gente se colocar numa posição de achar que a gente está sendo meio que obrigado a falar sobre, a fazer o mesmo, a postar algo sobre aquele assunto, e de se sentir pressionado a isso pra gente não perder o timing, pra gente não perder essa oportunidade, que isso gera engajamento, a gente precisa crescer a nossa rede, a gente precisa mostrar autoridade sobre o assunto, a gente precisa fazer parte do movimento. E obviamente quem trabalha com o digital sofre muito dessa pressão, sim. Eu já vi vários gurus aí da internet, várias pessoas grandes na internet, no digital, que falam muito sobre essa questão da gente estar antenado, da gente trazer assuntos, né, do momento pro nosso conteúdo. E não é que eu não acho importante, acho que vale sim, muitas vezes fazer, já fiz algumas vezes, mas ao mesmo tempo já deixei vários desses assuntos passarem batido e confesso também que já me peguei me culpando por isso. Só que a questão é justamente essa, né? Até que ponto isso de fato é necessário, até que ponto isso de fato não só parte do ser saudável, mas é necessário mesmo. Inclusive essa semana, né, eu tava aí muito quebrando a cabeça, pensando no lançamento do filme da Barbie agora. Eu preciso trazer alguma coisa, eu preciso postar alguma coisa, inclusive na rede vizinha. Aliás, se você ainda não me segue lá, vou deixar aqui o @, que é o mesmo do canal, mas enfim. Tava ali muito pensando, né, gente, o que eu posso trazer? Como que eu posso tratar desse assunto de uma forma que tenha a ver com o conteúdo que normalmente eu produzo, com que eu gosto de trazer para as pessoas. Então, tava ali, quebrando bem a cabeça, inclusive na questão, né, na rede vizinha no caso, pensando assim, ai, mas não quero botar o rosa no meu feed, né, não tem nada a ver com a minha paleta, né, de cores. Então eu tava ali me martirizando um pouquinho em relação a isso, pra vocês verem, né. E aí é justamente isso. Então, quantas vezes a gente acaba se predispondo a fazer algo que não tem nada a ver com a gente, que não é o que a gente gostaria de tratar, de falar, só para não perder o time, só para não deixar de participar desse movimento, desse boom, desse assunto que está acontecendo naquele momento. Só porque a massa toda tá fazendo, né? Só porque tá todo mundo fazendo. E aí, vamos lá, né? Vem aquela frase maravilhosa que toda mãe já falou um dia, eu, como mãe, já falei também algumas vezes, que é: mas você não é todo mundo. E é isso que a gente tem que entender. A gente não é todo mundo. Então a gente não precisa fazer porque tá todo mundo fazendo. Ou quase todo mundo. A gente precisa fazer porque de fato conversa com a gente. Então se é um tema que tá muito atual e que realmente tem a ver com você, beleza. Mas se colocar nessa obrigação de fazer, de produzir, né, de falar sobre aquilo, só porque tá todo mundo falando, pra você não parecer alienado, para com isso, né? Porque o problema é que quando a gente fica aí seguindo a massa o tempo inteiro, só pra fazer parte, a gente acaba se perdendo da gente mesmo, a gente se perde de que a gente é. A gente acaba abandonando o caminho que a gente deve seguir, acaba deixando de fazer aquilo que realmente deve fazer, aquilo que realmente importa. A gente pode até muitas vezes deixar de se aprofundar em temas, em assuntos que realmente vão fazer a diferença na nossa vida e, consequentemente, né, na vida de outras pessoas com que a gente pode impactar de alguma maneira, independente se você trabalha com isso ou não, com digital ou não. A partir do momento que você se conhece, que você segue aquilo que você realmente acredita, que você se aprofunda em conteúdos que de fato importam e que vão fazer a diferença na sua vida, com certeza você de alguma forma vai impactar outras pessoas. E de novo, não é sobre a Barbie, tá? É sobre essa imposição na massa, nas pessoas como um todo, sobre determinados assuntos. Essa imposição que a gente recebe aí de conteúdos que a mídia nos traz, que as redes sociais nos trazem, que os influenciadores nos trazem. E aí, mais do que isso, o quanto que muitas vezes a gente acaba se permitindo ser moldado sobre determinadas formas de ser, de pensar, de agir, sem nem se dar conta. Você já pensou nisso? Fora o fato de que nesse processo a gente acaba muitas vezes gastando tempo e energia com coisas que de fato não tem nada a ver com a gente, gastando muito tempo e energia e só olhando pro que tá do lado de fora, né, pro externo, esquecendo daquilo que
importa, que é o nosso interno. E isso não tem jeito, isso faz parte sim de uma grande estratégia para manter a gente ali, né, com a cabecinha assim, sem pensar muito, sem estudar, sem aprofundar em coisas que de fato importam, sem perceber o que está realmente acontecendo, que a gente precisa olhar, sem fazer a gente parar para olhar para isso, fazendo a gente se distrair com qualquer coisa e aí de uma certa forma até nos tornar extremamente consumistas sobre determinadas marcas, sobre determinados produtos, itens. E quando eu falo de marcas, eu não tô falando só de roupa, só de calçado ou até de alimentos, né? Tô falando de grandes marcas em geral, inclusive de algumas indústrias aí que talvez nesse momento você não esteja se dando conta, mas que sim, por conta da divulgação em massa de determinadas informações e até dos sentimentos que essas informações trazem na gente, fazem com que a gente se sinta meio que na obrigação de consumir tais produtos. Por isso que é extremamente importante a gente fazer nosso mergulho interno. E mais do que importante, é até necessário mesmo a gente fazer isso, esse mergulho interno. A gente se aprofundar no nosso autoconhecimento, a gente trabalhar as nossas questões, nossos problemas, as nossas dificuldades e desafios, enfim, os nossos medos, a gente entender mesmo quais são os nossos valores, porque a partir do momento que a gente descobre isso, a gente consegue filtrar um pouco melhor o tipo de assunto e de pessoas que de fato tem que estar ali com a gente ou que a gente tem que estar realmente acompanhando. E a gente consegue olhar pra gente com outro prisma, né? Mas com uma completude maior, uma plenitude maior, a amorosidade maior, e aí se fortalecer mesmo pra gente não ser tão impactado assim com o que vem de fora. Descobrir mesmo, né, quem a gente é de verdade, o que a gente veio fazer aqui e por aí vai. Quanto mais isso tiver claro pra gente, quanto mais a gente estiver desperto e a gente conseguir sair dessa bolha, sair dessa matrix, menos a gente se abala, menos a gente se destrói com esse tipo de coisa. E mais a gente se conecta com a nossa essência, com o nosso propósito. Sem esse olhar interno, profundo, interno, sem fortalecer mesmo, né, essa nossa parte interna, você acaba sendo muito mais facilmente distraído com qualquer tipo de assunto que eles queiram colocar em pauta. Vide aí os BBB da vida, né? Sim, já assisti bastante, gostava, até que eu acordei, entendi como que a gente é controlado em relação a isso. Tem gente que fala, né, que o BBB ele pode ajudar, né, a gente a entender um pouco mais o funcionamento humano, pode ser que sim. Mas no fundo, pra mim agora, no caso, é mais uma questão de realmente deixar a gente ali perdendo tempo, se distraindo, sem prestar atenção naquilo que de fato precisa prestar atenção. Quando a gente tá dormindo, quando a gente ainda não despertou, é muito mais fácil da gente se deixar distrair e ser parte mesmo dessa massa de manobra aí. E pode acreditar, viu? É muito fácil da gente ser manipulado e ser moldado por diversas ideias, diferentes tipos de ideias, quando a gente está desatento, quando a gente está desconectado de nós mesmos, quando a gente está desconectado de uma força interior e de uma força maior, de algo a mais aí, que tá aí gerando, né, gerindo tudo isso. Quando a gente está ali muito envolto sobre tudo o que a grande mídia e as redes sociais colocam aí pra gente o tempo inteiro. Então, meu convite pra você é isso. Presta mais atenção em você, naquilo que realmente é importante pra você, naquilo que realmente é importante pra te levar pra onde você deseja. E sempre que algum assunto novo estiver aí em pauta, estiver bombando nas redes, se pergunta se é algo que agrega realmente alguma coisa importante pra você, que agrega de fato para sua vida. E aí, a partir dessa resposta, se agrega ou não, aí você define se você irá despender tempo e energia com isso ou não. Mas aí já de uma forma mais consciente, de uma forma mais presente. Então é isso, meus amores. Era esse assunto que eu queria trazer para vocês hoje, era essa reflexão. Espero ter ajudado de alguma forma, ter trazido um pouco mais de luz sobre isso. Se vocês curtiram, lembra de deixar o like, que é bem importante, até para que mais pessoas possam ser alcançadas com esse conteúdo. Se inscreve no canal caso ainda não esteja inscrito. Deixa aqui o seu comentário sobre isso. Você concorda ou não? Não tem problema, bora conversar mais sobre. Lembrou de alguém que você acha que seja interessante saber disso, né? Refletir sobre isso também? Compartilha. E é isso. Se cuidem, beijo, beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.